Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Vitória e eu vim aqui hoje para falar sobre manipulação de bonecos, né? Eu faço parte do grupo Formosura de Teatro e vim aqui falar um pouco sobre manipulação de bonecos. E manipulação é um termo que a gente usa, mas na verdade ele não dá conta da complexidade do fenômeno que é estar trabalhando teatro de bonecos. Por quê? Porque manipular, quando a gente está falando de manipular, a gente está falando de interpretação, a gente está falando de um elemento, de um objeto, que ele se torna a extensão do nosso corpo e do que a gente sente, do movimento interno da personagem que a gente está vivenciando, e assim por diante. É bem mais complexo do que isso. Mas por hoje, a gente vai falar o termo manipulação de bonecos para o teatro de bonecos, certo? Trouxe aqui para vocês, mas para apresentar muito rápido mesmo, é o Severino, que é um boneco muito, como é que eu posso dizer, querido pelos integrantes do grupo Formosura de Teatro, né? O grupo tem 35 anos, está fazendo 35 anos esse ano, e esse boneco tem mais ou menos essa idade. Foi feito pelo Chico Alves e pela Graça Freitas, que são os fundadores do grupo. O Severino, trouxe aqui para vocês conhecerem, é esse rapaz aqui. Boa tarde, muito boa tarde, pessoal. Bom dia e boa noite. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Meu nome é Severino. Tô indo, viu? Então, é só uma palhinha do Severino. Por quê? O que é que acontece? O Severino, ele é um boneco de manipulação direta, né? A técnica de manipulação direta, mas é uma outra questão que a gente entra sobre as variadas técnicas depois. A gente vai falar hoje de algo bem essencial, como eu disse. Então, quando a gente vai pensar a manipulação de bonecos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na nossa respiração, certo? Porque a nossa respiração é o princípio de tudo em nós, artistas e seres humanos, né? Independente de ser artista ou não. Mas o artista, ele muitas vezes, sobretudo o artista das artes cênicas, ele está conectado com a respiração dele, né? Então, essa respiração, pensar essa respiração, certo? Então, antes de mais nada, eu vou dizer que quando você for exercitar trabalho com bonecos, manipulação, essa relação com o boneco no teatro, é importante fazer um breve alongamento, que nós não vamos fazer aqui, um alongamento básico, aquele rotação de cabeça, rotação de ombro, mãos, dedos, braços, quadril, pernas, pé, alongamento rápido de 10 minutos mais ou menos, certo? Fez esse alongamento, tá ali mais no seu eixo, a gente vai falar de respiração. Então, eu vou fazer um exercício de respiração para vocês, certo? Que esse exercício, ele vem da yoga, mas ele é super massa para quem trabalha com teatro, quem trabalha com teatro de bonecos, enfim, para quem trabalha com arte, porque ele tanto trabalha a respiração, como ele trabalha a ansiedade, né? Porque ele vai trabalhar de forma ritmada. Como é? É respirar, inspirar, pensando, contando 4 tempos e expirar contando 8 tempos, ou seja, o dobro do tempo de respiração. Vamos lá. Inspira, prende a respiração e solta. Inspira, expira. Faz isso aí mais ou menos umas 5 vezes, certo? Esse trabalho de respiração. Lembrando que é tudo pelo nariz. Existem outros exercícios que a gente vai usar a boca, mas esse exercício de respiração é só pelo nariz, certo? E lembrando que também a gente não vai levantar o peito estufando assim para respirar. Vai ser uma respiração bem tranquila, bem leve, tá? Fez essa respiração? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pensar nesse princípio, né, nessa essência da manipulação, de onde é que surge essa respiração do boneco e daí as outras coisas, né? Você vai ficar sentado numa postura confortável, ou sentado no chão ou numa cadeira, né, com a coluna ereta. Não é só uma questão estética, essa coisa da coluna ereta, ela tem tudo a ver com o nosso equilíbrio físico e mental, certo? Também não dá pra gente se estender nesse assunto, mas só para ficar claro que não é só uma questão estética, tá?
Aí a gente vai ficar sentadinho, vai colocar a nossa mão em cima da nossa perna, vai olhar para a nossa mão, para uma das mãos, escolhe a direita ou a esquerda. Se você for destro, escolhe a direita, se você for canhoto, escolhe a esquerda. Eu, no meu caso, sou destro. Então, eu vou olhar para a minha mão direita. Estamos começando esse princípio, esses exercícios voltados para manipulação, certo? Então, eu estou olhando para a minha mão direita, que está pousada sobre a minha perna. O que é que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar não ficar baixando a minha cabeça assim, eu vou tentar só levar o meu olhar para a minha mão. E eu vou respirar junto com a minha mão, certo? Eu vou fazer isso aqui. Eu tô subindo um pouco mais a mão por causa do enquadramento da câmera, mas é importante que vocês comecem da perna, tá? Com a mão pousada sobre a perna. Então, você vai inspirar. Quando você inspirar, a mão vai fazer uma conchinha. Quando você expirar, a mão vai baixar. Inspira, faz uma conchinha. Expira, baixa a mão. Para quem não sabe, inspirar é sugar o ar pelo nariz e expirar é expulsar o ar pelo nariz, certo? Então, você vai fazer isso, começando lá de baixo. Até chegar à altura do seu rosto. No começo vai ficar essa conchinha e depois a mão vai criando mais uma fluidez, certo? Até ficar na altura do seu rosto. Você vai subir respirando com a sua mão. Lembrando que antes de você subir, você vai levar um tempo respirando e olhando para sua mão. Só fazendo isso, que a gente vai fazer isso aqui no vídeo por causa do tempo. Mas você vai se demorar. Só concentrado na sua mão, olhando e respirando com a sua mão. Como se a sua mão inteira fosse todo o seu corpo. Então, inspira, expira. Vai fazer isso lá embaixo, vai subir a mão. Depois de um tempo que tiver feito isso lá embaixo, vai subir a mão até aqui. Quando chegar aqui, ó, tô inspirando, puxei a mão. Vou expirando, voltei a mão. Feito isso, isso é a primeira parte, certo? Você vai fazer isso um tempo. Pode demorar se quiser, e quanto melhor, quanto mais tempo, melhor, demorando aí. Fazendo a sua mão respirar. A ideia principal desse exercício é pensar que toda a sua mão, essa parte da sua mão é todo o seu corpo, certo? Então, ela pulsa, é colocar a mão para pulsar, em conexão com a sua respiração. Se ela faz isso, eu tô inspirando. Se ela faz isso, eu tô expirando, certo? Começando com a mão lá embaixo e vem com a mão até aqui em cima. Chegou aqui em cima, continua esse movimento. Fez isso um tempo, certo? Aí leva tempo aí, 10 minutos, o tempo que você puder. Se puder estar diante de um espelho, melhor ainda, tá? Depois, você vai pensar o quê? Você vai pensar que aqui na sua mão tem um nariz e 2 olhos, certo? Pensei, certo? Primeiro pensa, visualiza. E depois vem a segunda parte, que é a mais complicada, que é de você fazer o seguinte. Você vai pensar assim, eu quero olhar para o meu lado esquerdo. Aí você vai olhar para o seu lado esquerdo. Mas quem vai olhar não é o seu rosto nem os seus olhos. É a sua mão, pois os seus olhos estão agora nas suas mãos, certo? Eu tô olhando para minha mão, eu, atriz, estou olhando para minha mão e quero olhar para o lado esquerdo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer isso. Não. Porque quem tem que fazer isso é a minha mão. Ela vai fazer, eu vou querer olhar. Tô aqui respirando e vou olhar, certo? Agora eu quero olhar para o lado direito. Agora eu quero olhar para cima. Agora eu quero olhar para baixo. Pro lado direito, para cima. O exercício é que você imagine
deixe isso bem solidificado na sua cabeça de que os seus olhos estão aqui. E seu nariz também. A extensão, certo? Se eu quero olhar para baixo, é a minha mão que olha. Se eu quero olhar para cima, é a minha mão que olha. Se eu quero olhar para o lado, é a minha mão que olha. E assim por diante. Você vai demorar um tempo aí. Esse exercício, ele é fundamental, tanto esse da respiração, como para chegar nesse olhar. Eles são fundamentais para um excelente trabalho de teatro de bonecos, certo? Ou de trabalho de animação de objetos, independente de ser um boneco, independente de ser do que quer que seja. Esse olhar, certo? Então, você vai fazer isso, simplesmente fazer isso. Isso, com o tempo, todos os dias um pouco, todos os dias um pouco, todos os dias um pouco. Até você ter, como é que eu posso dizer, intimidade com esse exercício. Isso conquistado, quando você vai pegar um boneco, né? Colocar ele para respirar, para olhar. Isso fica muito mais orgânico, muito mais vivo. Não adianta você querer pegar um boneco sem passar por um exercício desse, ou similar, e já querer manipular. O que vai acontecer é que as pessoas, os espectadores que estão assistindo o seu trabalho, não vão acreditar nesse trabalho, simplesmente porque você ainda não acreditou. A primeira pessoa que tem que acreditar no seu boneco é você. E aí você não precisa nem se preocupar com o espectador, com o público, porque se você acreditar que ele está vivo, eles vão acreditar também. É automático. É uma brincadeira. Você está aqui nesse jogo e isso vai acontecer. Não se preocupe com isso. O importante é que você encontre essa conexão. Encontrar essa conexão, conquistar essa conexão, o resto vem. Não se preocupe. E vai ser muito mais fluido. Né? Não é aquela coisa, eu quero agradar, eu quero provar para as pessoas que esse boneco está aqui, fazer com que elas fiquem encantadas por ele. Não precisa pensar isso. Se encante. Se encante você e depois as pessoas vão se encantando. Automaticamente isso vai acontecer. O público vai entrando nesse jogo seu. Encontre sua poética e você vai conseguir. Então, eu trouxe aqui, para finalizar o nosso vídeo, um lençol. Um lençol, certo? Que depois que você faz muitas vezes com a mão, várias vezes, você pode brincar com objetos. Eu trouxe o lençol porque o lençol é um objeto fluido. E um fluido que eu digo não é gasoso, né? Ele é sólido, mas ele é mole, né? E aí a gente pode pegar nele e fazer várias formas. E brincar de fazer ele pulsar, colocar a mão por baixo, por exemplo. Um lençol é uma coisa que todo mundo tem em casa. Até um pano de prato serve, gente. Dependendo do que você vai fazer, um pano de prato até melhor. E colocar o lençol, por exemplo, para pulsar. Pulsar. Fazer ele respirar. Inspira e o lençol vem junto. E vai subindo. Por exemplo, fazer a mesma coisa que fez com a mão. E vai brincando com esse lençol. Olhando, criando formas, brincando, ainda que não seja uma forma tão humana, mas brincando mesmo. Brincando com esse olhar. Pode brincar de fazer uns olhos assim, ó, de repente. Aqui são os olhos, aqui é o nariz. E quando eu quiser olhar para lá, não sou eu que vou olhar, são esses olhos aqui. E vai brincando. E outros objetos também, vocês podem brincar. E objetos que tem em casa e depois ir pro boneco. Não é necessariamente nessa mesma ordem. Tô falando assim porque a maioria das pessoas não vão ter um boneco em casa. Então, se não der para começar com um boneco, começa com um objeto que é incrível. Tem, inclusive, inúmeros grupos que trabalham com animação de objetos, certo? Então, é isso, gente. Por hoje, esse é o exercício que eu trouxe para vocês. Porque eu acho ele fundamental para qualquer trabalho. Ele parece simples, mas ao mesmo tempo ele é simples e complexo. Ele é essencial, como eu disse. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. A gente coloca aqui na descrição o contato do grupo. E muito obrigada, um beijo e a gente vai se falando na sequência.